Estamos já no finalzinho da nossa campanha Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus. Campanha de 7 dias, uma jornada de cura, fé, restauração para mulheres que carregam marcas na alma, dores silenciosas e batalhas que ninguém vê. Mesmo em meio às feridas, Deus continua chamando, levantando e escolhendo mulheres para viverem o propósito dele. E nessa caminhada guiada, através do nosso e-book que está na Hotmart, será a trilha para um processo de cura emocional, uma palavra, oração, reflexão e encorajamento. Estamos no último dia da nossa campanha Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus. Durante 7 dias trabalhamos 7 mulheres da Bíblia e hoje nós vamos trabalhar a última mulher, que é Maria, mãe de Jesus, a entrega total. A leitura do nosso texto está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concederá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo seu nome de Jesus. Durante todos os dias que estudamos mulheres da Bíblia, cada uma deixa marcas na nossa vida de esperança, de restauração, curas da nossa alma. No caso de Maria, que ela vai deixar para nós um legado aqui. Vamos imaginar o silêncio de uma pequena cidade chamada Nazaré. Enquanto o mundo seguia a sua rotina, Deus estava prestes a mudar para sempre a história da humanidade. Já pensou nisso? Antes a gente pensar que Maria, ela não ocupava um palácio, não tinha fama nem influência diante dos homens. Era apenas uma jovem de coração puro, que amava a Deus e vivia uma vida de simplicidade. Mas Deus não procurava trono, não procurava uma rainha. Ele procurava corações. Ele foi justamente naquele coração humilde que o Senhor encontrou um lugar para cumprir a maior promessa da história. Pensa, analisa, coloca isso no seu coração. Precisamos aprender profundamente a analisar a cena, a colocar essa cena dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Porque antes de Jesus ser visto pelo mundo, ele foi acolhido no ventre de uma mulher que aprendeu a confiar antes mesmo de compreender. Maria, ela nos ensina que Deus muitas vezes escreve suas maiores histórias em lugares simples, através de pessoas que dizem: Senhor, estou disponível. E Maria foi uma dessas. Foi uma mulher que deu o sim. O sim de Maria trouxe o amor de Deus pela humanidade, que foi tão grande que ele escolheu não aproximar com barulhos de exército, mas com a delicadeza de um bebê sendo gerado no ventre de uma jovem. O Rei dos Reis escolheu entrar no mundo pelo caminho da ternura, da humanidade, da obediência, do sim de Maria. Quando contemplamos Maria, não estamos apenas olhando para uma personagem bíblica, estamos olhando para uma mulher que permitiu a vontade de Deus fosse maior do que seus desejos ou seus planos. Seu sim não foi apenas a resposta ao anjo, foi um ato de amor, confiança e entrega total ao Senhor Jesus. Então, o texto em Lucas pode nos revelar no nosso coração não apenas quem é Jesus, mas o caráter da fé e de Maria. Quero deixar aqui alguns pontos importantes para a nossa meditação
que Deus ele escolhe quem está disponível, porque a Bíblia mostra que Deus enviou o anjo Gabriel a uma jovem simples de Nazaré. Ela não era conhecida, mas Deus viu seu coração. Então, isso pode ter uma aplicação sobre a nossa vida, que Deus continua usando pessoas comuns para realizar propósito. Esses propósitos são propósito extraordinário e até hoje tem acontecido isso. O que Deus procura é um coração disposto. Eu posso colocar para você que Maria ela ficou perturbada, mas ela ouviu a voz de Deus. Quando Gabriel a saudou, Maria se assustou. E mesmo sem entender tudo, ela ouviu a mensagem. Isso nos ensina que sentir medo, dúvida, não significa falta de fé. Porque várias mulheres aqui na Bíblia, durante esse estudo também, sentiram medos, teve suas dificuldades, mas venceram pelo propósito, pelo chamado. E a fé verdadeira, ela continua ouvindo a voz de Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Isso é para nós, é para a minha vida, é para a sua vida. Porque a palavra de Deus, lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então o anjo declarou que ela conceberia pelo Espírito Santo algo impossível aos olhos humanos, afirmando através dessa palavra. Essa promessa fortalece qualquer pessoa que esteja enfrentando situações difíceis, porque Deus, ele realizou um milagre em Maria e continua realizando milagres até hoje. Eu já fiz muito tempo capelania hospitalar e eu sei sobre isso. Que Deus, ele continua realizando milagres dentro dos hospitais. Quer ver milagre? Vai no hospital, você vai ver muitos milagres. O ponto mais marcante está em Lucas 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O propósito, o chamado. Maria não exigiu explicação, nem colocou condição. Ela confiou e se colocou à disposição na vontade de Deus. Isso é uma lição de obediência e abre caminho para o cumprimento do propósito de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Estarmos disponíveis para o Senhor. Você está observando que cada mulher que nós estudamos trouxe uma lição de vida? Se você começar a olhar cada texto que nós lemos, tem uma reflexão. Eu posso resumir aqui rapidinho. As 7 mulheres que nós estudamos, a mulher de Samaria, transformação. Ana, perseverança. A mulher do fluxo de sangue, fé. Maria Madalena, restauração. Esther, coragem. A viúva de Serepta, obediência. Maria, mãe de Jesus, entrega. Olha que lindo nós observarmos. Cada mulher deixou um legado para a minha vida e para a sua vida e vai continuar deixando, porque elas são mulheres feridas, mas escolhidas por Deus. E a vida de cada mulher dessa, Deus deixou um propósito, deixou um chamado, deixou algo para que a gente desfrutasse hoje disso, dessa palavra. Dessa esperança, desse encorajamento para prosseguirmos avante e confiar na palavra do Senhor. Eu quero deixar para vocês, para que a gente possa encerrar este trabalho, que talvez Deus ainda esteja procurando pessoas como Maria, corações que não precisam entender tudo, mas que estejam disponíveis a dizer, faça em mim conforme a tua vontade. E é nesses corações que Deus continua gerando vida, esperança, milagres para transformar o mundo. Você é agente de transformação quando você diz ao Senhor o sim, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida. E cada uma dessas mulheres deixou Deus trabalhar. Cada uma dessas mulheres foram escolhidas para um propósito. Chegar até aqui não foi por acaso. Durante esses 7 dias, eu e você percorremos uma jornada
que talvez tenha tocado áreas que estavam escondidas, feridas, que às vezes doía, emoções que às vezes nós não conseguimos chegar até ela ou expressar. Então, através dessas mulheres, elas nos mostram que são mulheres reais, com dores reais e foram encontradas por Deus em seus momentos mais difíceis. E isso não mudou. Deus continua encontrando mulheres hoje, mulheres como eu, como você. Talvez você tenha começado essa jornada cansada, sobrecarregada ou até sem esperança. Mas eu creio que essa palavra é uma palavra de mudança e que o seu coração possa ser tocado, restaurado e que essas feridas que eu ou você carrega não anulem o nosso propósito e não vai anular. Os processos que nós enfrentamos não são para o fim, eles fazem parte de algo maior para a nossa vida. Você e eu não somos apenas uma mulher que passou por dores, mas uma mulher escolhida, cuidada e conduzida por Deus. Então eu creio que mulheres feridas, mas escolhidas por Deus, é a fé fortalecida, a esperança, é a certeza que Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. E também quando os dias estiverem difíceis ou voltarem, porque eles podem voltar, lembre, você não volta mais para o mesmo lugar. Você sempre estará junto com o Senhor para os novos propósitos estabelecidos por Ele. Deus abençoe você, sua família.